Olá! Você já pensou que uma oportunidade que surge no início do seu curso pode definir toda a sua trajetória? No Papo de Veterinária de hoje, vamos conversar com Luiz Francisco Zafalon, pesquisador da área de sanidade animal na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo. Vem com a gente! Então, olá! Seja muito bem-vindo ao canal Papo de Veterinária. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Francisco Zafalon. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, fez mestrado e doutorado na Unesp de Jaboticabal, teve experiência como professor em várias instituições de ensino e atualmente é pesquisador na Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, São Paulo. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria, né, de começar o nosso papo hoje com você contando um pouquinho como você decidiu ser médico veterinário, né? Quando surgiu essa vontade? Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Na minha época, para você escolher fazer o curso de medicina veterinária, eram dois padrões de alunos, né, de estudantes. Ou a família tinha criação animal, ou tinha sítios, chácaras, propriedades maiores, ou você tinha um certo valor afetivo por animais, né? Eu Uhum. sempre brinco que a grande culpada por eu ser veterinário, acho que é a minha avó, porque ela tinha um gato na casa dela e desde criança eu ia na casa dela, sentava numa cadeira, esse gato vinha, deitava no meu colo, dormia lá, e aí começou desde criança esse valor afetivo pelos animais, né? E, na verdade, quando a gente começa a fazer o curso de veterinário, a gente não tem a mínima ideia do que é o curso de medicina veterinária, né? A maioria das pessoas, elas começam a fazer medicina veterinária por causa desses dois motivos, ou por família com propriedades rurais, ou por esse valor afetivo dos animais. Sim. E aí, quando você ingressou, então, você falou, né, a respeito desse valor afetivo por esse gato da sua avó, por exemplo. E aí, quando você entrou no curso, em que área você imaginava que trabalharia? Eu não tinha a mínima ideia, Thaís. Provavelmente, eu não tinha a mínima ideia, eu também não me lembro muito, porque faz tempo isso, né? Mas quando a gente entra no curso, nós queremos cuidar dos animais, né? Imaginamos que Sim, a medicina veterinária ou são apenas os cursos relacionados com a área de clínica, seja clínica médica ou clínica cirúrgica. sim. Só que a partir do momento que nós começamos a cursar, nós verificamos que é uma área muito mais ampla, né? Sim. Então, isso faz com que os horizontes se abram do estudante e a gente comece a enxergar de uma nova maneira, né, o curso de veterinária. Com certeza. E aí, como foi o seu direcionamento ao longo do curso? Você começou a frequentar as disciplinas, a cursar as matérias, e aí vendo quais áreas você teria mais ou menos afinidade? E como foi esse seu direcionamento? O que acontece é que na minha família eu tenho três irmãos e dois deles eles já tinham bolsas de iniciação científica Uhum. e fizeram mestrado, fizeram doutorado, um deles fez doutorado. Então, a carreira científica já era algo que não me era estranho. Uhum. O que aconteceu é que, a partir do terceiro ano de curso, eu comecei a entender, a gostar mais da área de microbiologia, área Uhum. laboratorial, e surgiu uma oportunidade de fazer um estágio num laboratório lá da Universidade Estadual de Londrina, na área Uhum. de ornitopatologia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu Sim. comecei num laboratório de patologia aviária. Uhum. E, durante o terceiro ano de curso, surgiu uma oportunidade para concorrer a uma bolsa de iniciação científica do CNPq. Uhum.
E essa bolsa não era na universidade, era no Instituto de Pesquisa lá no Paraná, que se chama IAPARA, Instituto Agronômico do Paraná. Uhum. E ele tem como sede lá em Londrina. E era na área de microbiologia. Na verdade, o pesquisador responsável pela orientação ele era da área de sanidade animal, mas as atividades eram relacionadas à microbiologia. Eu Uhum. concorri a essa bolsa, consegui ser aprovado, né? Uhum. E comecei a ser um bolsista de iniciação científica no IAPAR. E no IAPAR, a estrutura que eles davam para o bolsista era maravilhosa. Imagina um aluno de veterinária no terceiro ano tendo noções de técnicas de apresentação, Nossa. noções de estatística. Então, a formação do aluno de iniciação científica lá era bastante forte. E Uhum. isso fez com que o gosto pela área de pesquisa científica fosse aumentando cada vez mais. E, e assim começou. Então, o primeiro ano era um trabalho relacionado com colibacilose em leitões, e no Uhum. segundo ano era um trabalho relacionado com a etiologia infecciosa da mastite bovina, mais voltada para a identificação de estafilococcus, né, que são Uhum. os principais micro-organismos causadores de mastite. E hoje, até hoje, trabalhando com mastite bovina e estafilococcus. Então, tudo começou lá. Então, foi uma oportunidade que surgiu Uhum. com essa bolsa de iniciação científica e, a partir do momento que a gente começa a trabalhar nessa área, a guiar o nosso caminho para essa área, as oportunidades vão aparecendo. Né? Sim. É bem interessante a gente pensar nesse aspecto, né? De como, eventualmente, você se candidatar a uma bolsa de iniciação científica já pode dar todo um direcionamento que provavelmente você não sabia e editar a sua atuação, né, veterinária até os dias de hoje. Então, desde essa época, você já começou a tomar gosto pela pesquisa e pela atuação nessa área, mudou um pouco o enfoque, né? Foi colibacilose, depois mastite. E aí você se formou e o que você pensava em fazer quando você graduou na medicina veterinária? Essa formação em iniciação científica foi fundamental para a continuação da carreira. Né? E aí, desde o começo, um semestre antes de terminar o curso, eu já comecei. Naquela época, a internet era meio incipiente, né? Aham. Os e-mails eram substituídos por cartas físicas, né? A gente usava Sim. bastante correio. Aí eu entrei, pesquisei os locais onde tinha cursos de pós-graduação na área de medicina veterinária preventiva, área de Uhum. sanidade animal, disparei várias cartas para várias universidades do sul, do sudeste, na época, Uhum. e algumas foram respondidas, outras não, né? Uhum. E, e a minha família, apesar de eu ter estudado em Londrina, minha família ela é do interior de São Paulo. E Uhum. uma das possibilidades para fazer um curso de pós-graduação era a Unesp em Jabuticabal. Acho que você conhece um pouco a Unesp em Sim. Jabuticabal, né, Thaís? Conheço. Era a Unesp em Jabuticabal. E na Unesp de Jabuticabal havia um professor, hoje aposentado, que eu acredito que você deve conhecer também, professor José Jurandir Pagliari. E o Conheço professor também. Jurandir, conhece, né? E o professor Jurandir, além de ser um excelente profissional, o professor Jurandir, a família dele, ela é da mesma cidade da minha família, né? Uma cidadezinha Hum. pequenininha lá da região de São José do Rio Preto. E nós somos familiares. A mãe do professor Jurandir é irmã da minha avó, né? E Olha. ele, e ele descobriu que eu queria seguir a carreira científica, fazer mestrado, Uhum. e comentei com ele qual que era a minha área, e um belo dia, ó, vem para Jabuticabal, eu vou te apresentar os professores que são dessa área, e vocês conversam, fala sobre o seu interesse e vê as possibilidades. Né? Aí a gente marcou, eu fui até Jabuticabal, tive uma reunião com os professores, falei quais foram as minhas atividades durante a iniciação científica, e se enquadrava muito com
com as atividades dos professores do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva na época, né? Agora os departamentos na Unesp, eles tiveram esse caso, o nome foi alterado, não é mais Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, naquela época ainda era. Uhum. E assim prestei novamente um processo seletivo para o mestrado em Jabuticabal, consegui ser aprovado e comecei a desenvolver o trabalho, um projeto de pesquisa nessa área e continuei depois do mestrado, no doutorado também em Jabuticabal, nessa área de mastite bovina também, causada por estafilococcus, tanto no mestrado quanto no doutorado, e assim seguiu. Fiz o meu mestrado, fiz o doutorado. A sua pergunta foi relacionada com depois do que eu fiz após a iniciação, né? Sim. Aí eu segui a minha carreira, né? Aí estava bem, para você ver, né? Tudo começa lá na iniciação científica lá atrás. Sim. Uma coisa que você escolhe para a tua vida, você direciona e pelo fato de você fazer uma iniciação científica abre um caminho para você fazer um mestrado. Pelo fato de você fazer um mestrado, abre um caminho para você fazer um doutorado. E após o doutorado, aí abriu o caminho para várias coisas também. Exatamente. E é importante isso aí, porque na realidade, muitas vezes os alunos tentam se inserir em áreas que eventualmente eles nem sabem se têm afinidade ou não, exatamente pelo fato de que a forma como a medicina veterinária é enxergada é exatamente na lida diretamente com os animais. E se você propõe para um aluno fazer algo que não seja dessa linha, muitas vezes eles se sentem desestimulados. Ah, mas eu vou só ficar em laboratório, eu vou mexer só em amostra, né? Vou só fazer levantamento de dados. E muitas vezes eles não têm realmente, nesse momento, a capacidade de entender qual é a importância desse tipo de trabalho e quais são as informações que a gente consegue extrair desses trabalhos exatamente para transpor isso para um benefício para os animais e também para as pessoas, né, para a saúde humana. Então, eles realmente, muitas vezes, ficam um pouco decepcionados quando a gente propõe esse tipo de trabalho, mas, de qualquer forma, é uma experiência enriquecedora e é válido para a formação deles terem esse tipo de experiência também, né? Quando nós entramos no curso de medicina veterinária, no início da nossa conversa, nós achamos que é só as disciplinas de clínica, médica, cirúrgica, só que a medicina veterinária é muito ampla, né? Uhum. As áreas não só de as clínicas, mas a área de reprodução animal, a área de patologia veterinária e a área que antigamente era denominada medicina veterinária preventiva, hoje nós temos um novo enfoque, né? O enfoque de saúde única. Uhum. Então, o médico veterinário é o único profissional capaz de atuar na saúde única, tendo conhecimento em saúde animal, saúde humana, por causa da nossa ampla bagagem em zoonoses, em doenças transmitidas por alimentos de origem animal, como leite, carne, ovos, e também saúde ambiental. Nós temos essa formação no nosso curso. E isso faz com que o médico veterinário ele seja um profissional completo. E quando entramos no curso, nós não temos essa noção, né? Exatamente. Jamais imaginamos que isso irá acontecer com a nossa formação. E isso é muito relacionado também exatamente a essa falta de contato às vezes, né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum médico veterinário na minha família. Então não tinha nem aquele exemplo de, eu tenho um tio, mãe, pai, alguém próximo que seja médico veterinário que trabalhe, mesmo trabalhando com saúde animal, eu não tinha. Então a gente realmente fica um pouco focado na questão apenas ali do cuidado com a saúde animal. Né? E só quando entra no curso é que tem a oportunidade de vivenciar todas as outras áreas. Na minha casa, os meus irmãos, um foi engenheiro, o outro foi matemático e a minha irmã fez jornalismo. Então, nenhum tinha ido para a área de biológicas. Eu fui o único também e sem contato nenhum com propriedades rurais, nada. A gente cai meio de paraquedas no curso, né, Thaís? Exatamente. Essa semana foi interessante, eu tive uma aluna me perguntando, professora, mas você sempre trabalhou com grandes animais, você deve ter fazenda. Eu falei, não, nem passar férias em fazenda e ordenhar lá a vaca para saber como é que era, eu fazia.
E eu trabalho com grandes animais hoje, então, às vezes também eles têm essa visão de que é quase um pré-requisito, né? Quem já tem essa vivência continua nessa linha, né? E quem não tem essa vivência, quem não tem essa experiência, talvez jamais consiga se inserir. E não é nada assim a forma como as coisas ocorrem. E aí você terminou, então, seu mestrado, seu doutorado, sempre trabalhando nessa linha que antes era chamada de medicina veterinária preventiva, trabalhando com doença de glândula mamária em vacas, que é extremamente importante, né? Tanto é que é uma área que é muito explorada, tem muita pesquisa nessa área. E aí, o que aconteceu depois até você chegar onde você está hoje na Embrapa? Aí quando um aluno de pós-graduação termina um doutorado, se você não tem nenhum vínculo profissional ainda, é meio choque, né? Porque Sim, eu sempre, nós dependíamos de bolsa de estudos, né? sim. Durante o mestrado eu tive bolsa da CAPES e depois da FAPESP. No doutorado eu era bolsista FAPESP também. E de repente, se o doutorado termina, o que fazemos agora? Eu tinha na minha mente um direcionamento que eu prestaria um concurso público ou numa Uhum, universidade pública ou num instituto de pesquisa público. Enquanto essa oportunidade não surgia, surgiu uma outra oportunidade que é ser professor em instituição privada de ensino. uhum. Então, eu comecei já logo sendo responsável por 3 disciplinas. Eu era Nossa. responsável numa instituição privada pela disciplina de epidemiologia e saneamento ambiental, epidemiologia aplicada e saneamento ambiental. Uma Uhum, outra disciplina que era inspeção de produtos de origem animal e uma outra disciplina que era tecnologia de produtos de origem animal. E depois eu tive a oportunidade também de ser professor numa segunda instituição, era ao mesmo tempo essas 2 instituições, uhum. como professor de tecnologia de produtos de origem animal. Permaneci, caso a minha memória não falhe, acho que foram 2 anos como professor, e Uhum, surgiu um concurso público para ser pesquisador científico em institutos de pesquisa estaduais aqui no estado de São Paulo. uhum, Era um concurso para o Instituto de Zootecnia, cuja sede é em Nova Odessa, lá na região de Campinas, uhum, e um outro concurso que também era para o Instituto de Pesquisa Estadual, que era para a Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios. uhum, Esse segundo concurso era um concurso para a cidade de Mirassol, que é a região de São José do Rio Preto. uhum, O do Instituto de Zootecnia era da área de qualidade do leite, que era a minha área, né? E uhum, da Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios era para a área de sanidade animal, que também era a minha área. uhum. Aí, Thaís, eu acabei passando os dois. Eu tive que escolher um ou outro. Ah, que Um era chato. mais, um, uma era mais próximo da minha terra, minha cidade natal, Uhum, mas eu nunca tive esse vínculo de ter que voltar junto ou próximo da minha família, porque uhum, imagina eu, um filho caçula, meus 3 irmãos estudaram fora, meus pais, eles sempre deram importância a vocês vão estudar e fazer universidade. Eu, uhum. como caçula, 3 pessoas já tinham aberto caminho para mim. E eu Sim. escolhi a vaga do Instituto de Zootecnia para trabalhar com qualidade do leite. Uhum, E então, minha carreira como pesquisador científico começou no Instituto de Zootecnia, lá em Nova Odessa. Isso foi em 2005, né? Comecei em março de 2005 lá no Instituto de Zootecnia e uhum, permaneci como pesquisador no Instituto de Zootecnia até novembro de 2006. É isso, porque nesse período surgiu a possibilidade de prestar um outro concurso público para a Embrapa. uhum, E isso foi, o concurso para a Embrapa foi em abril de 2006. E foi uma oportunidade única, porque esse concurso ele foi um dos poucos onde você, ao escolher a vaga, você escolhia a unidade da Embrapa. Então, tinha uhum. uma vaga para a Embrapa em São Carlos, que é uma Sim. cidade que eu também já conhecia, porque o meu irmão matemático ele fez pós-graduação aqui em São Carlos, Uhum, e tinha um primo
bem próximo também, que fazia pós-graduação em São Carlos, e a minha esposa é da região aqui de Araraquara, né? Então, Uhum. São Carlos é uma cidade maravilhosa, né? E a Sim. área do concurso era sanidade animal e epidemiologia, também era o que eu fazia. Uhum. Prestei o concurso da Embrapa e passei no concurso da Embrapa e agora, desde 2006, agora eu aquietei. Não pretendo mais prestar concursos. E Ah, bom. desde 2006 eu sou pesquisador científico aqui na Embrapa, Pecuária Sudeste São Carlos. E aí, na realidade, esses concursos para a Embrapa, então, você comentou que era para a área de sanidade animal, mas a área de sanidade animal ela é bem ampla, né? Existem várias áreas diferentes dentro da sanidade animal que você pode trabalhar. E nesse caso, especificamente, você comentou também que você poderia escolher qual unidade da Embrapa você gostaria de ficar. Em geral, então, não é isso que acontece. Você faz o Não, concurso para a Embrapa e os vai... concursos, os concursos da Embrapa, cada concurso é de uma maneira. Uhum, Há concursos onde você escolhe a região, então você uhum, uma vaga para a região Sudeste, uma vaga para a região Norte, uma vaga para a região Nordeste, mas você não sabe qual a unidade da Embrapa uhum. você será destinado. Claro que você desconfia, porque Sim. você pesquisa as unidades da Embrapa. Aqui em São Carlos, por exemplo, são 2 unidades da Embrapa. Nós temos a Uhum, Embrapa Pecuária Sudeste, que fica numa fazenda, e temos a Embrapa Instrumentação, que fica no centro da cidade. uhum. Uma vaga para veterinário que trabalha na área de sanidade animal, já imaginávamos que seria Sim. para a Pecuária Sudeste em São Carlos, Uhum, quem prestar a cidade. Né? Já uhum. se fosse para a região Sudeste, não seria assim, porque nós temos outras unidades na região Sudeste, unidades da Embrapa, da região Sudeste, como, por exemplo, a Embrapa Cabo de Leite, que é em Juiz de Fora. Temos que trabalham também com produção animal, com sanidade animal. Então, quando você presta o concurso, você não tem esse conhecimento para onde você vai. Existe, claro, a possibilidade de você ser selecionado no concurso e uma Uhum, vaga, não para aquela região que você escolheu, mas há uma vaga disponível para uma outra região e assim você é chamado para trabalhar uhum. nessa outra região e você aceita ou não aceita essa vaga que é disponibilizada. Sim, Então, depende muito do concurso, quem promove o concurso e dos objetivos de cada concurso. entendi. É bem variável, então. E quais etapas você já comentou, embora, né, você já tenha falado sobre isso, quais etapas, então, você consideraria essenciais para a pessoa se qualificar e passar num concurso como esse da Embrapa? Acredito que hoje, em concursos públicos ou para universidades ou para instituições de pesquisa, a formação científica é essencial. Né? Uhum, Primeiro, porque é um pré-requisito você ter uma pós-graduação e geralmente as vagas dos concursos é para quem tem um doutorado. sim. E numa prova de concurso público você tem que, além de ser a sua pós-graduação na área do concurso público, você tem que ter aquela sorte no momento do concurso das questões que Uhum, caem nas provas serem aquelas, porque é impossível no concurso público, né, Thaís, você estudar e dominar todos os assuntos, por exemplo, sanidade sim. animal. Então, aí você tem que ter uma estratégia para se Uhum, preparar para o concurso público. Um concurso público, por exemplo, na época que eu prestei esse da Embrapa, na área de sanidade animal, eu estudei as doenças que eram interessantes em termos econômicos para o país, né? Brucelose e também com importância em saúde pública, né? Brucelose, uhum, tuberculose, já trabalhava com mastite e febre aftosa uhum, e aquela você tem que contar com a sorte também, né? As questões que caíram no concurso eram exatamente eram os assuntos que eu uhum, havia estudado para o concurso, né? Na época, eu me lembro, eram questões de múltipla escolha e havia 2 questões que eram como se fosse uma redação. Uma uhum, delas foi relacionada com a epidemiologia de carrapatos causando doenças em animais e a uhum, outra foi bem relacionada com epidemiologia geral,
Como eu era professor em epidemiologia, então eu usei os conceitos de epidemiologia que eu já conhecia. Sim. E você tem que ter um pouco de sorte também. Essa formação é essencial, né? Sim. E a possibilidade de dar aula, mesmo em um assunto que às vezes você não domina tão bem, vai trazendo com o tempo a sedimentação daquele conhecimento. Então, lógico que você não era alheio à epidemiologia, lógico que você sabia bastante do assunto, mas quando você pega aquele assunto para dar aula, a gente acaba sedimentando a informação bem melhor, né? Porque Sim. fica repetindo aquela informação para os alunos a cada semestre, e aí isso Que acaba colaborando também. Inclusive, isso colaborou muito com a minha aprovação no concurso de estudos de zootecnia, que era a área de qualidade do leite. Eu era professor de higiene e inspeção de alimentos de produtos de origem animal e tecnologia. E já naquela época o concurso era um enfoque já para a qualidade de produtos, né? E Sim. isso colaborou bastante, né? Uhum. Muito bom. E como é que você descreveria um dia típico de trabalho seu? Existe um dia típico de trabalho? Porque algumas pessoas me respondem, não, não existe, não tem um dia típico. Cada dia é uma novidade. Há dias que, se você não tiver uma agenda e você prioriza as suas atividades, você fica louco, né? Uhum. Então, muitas vezes é necessário você priorizar algumas atividades. É claro que quando nós trabalhamos numa instituição de ensino, num instituto de pesquisa, nós não faremos só atividades técnicas Uhum. nessa instituição de ensino nem na instituição de pesquisa. Então, as atividades relacionadas com o dia a dia da instituição, elas sempre aparecem nos nossos afazeres do dia a dia. Uhum. Mas as tarefas que um pesquisador científico tem, basicamente, é gerar estudos para que esses estudos gerem resultados que sejam úteis para a população. Aí, cada área tem uma população-alvo, né? No caso Uhum. da Embrapa e da minha área, é o produtor rural, são Uhum. as empresas que trabalham e lidam com sistemas relacionados com as atividades rurais. Então, existem aquelas atividades relacionadas com a escrita de projetos de pesquisa e, caso aprovados, nós desenvolvemos esses projetos de pesquisa. Os pesquisadores, eles orientam alunos de programas de iniciação científica, alguns pesquisadores são vinculados a cursos de pós-graduação e orientam por esses cursos de pós-graduação. Os pesquisadores, eles recebem projetos de agências de fomento para serem avaliados. Nós avaliamos artigos científicos de várias revistas que enviam esses artigos para nós pesquisadores darmos o parecer científico. Então, e além das atividades específicas, por exemplo, se você está desenvolvendo um projeto de pesquisa, tem aquela atividade relacionada com o laboratório, que você tem que sentar muitas vezes na bancada, ir a campo, colher uma amostra de um animal para levar até o laboratório para fazer algum diagnóstico, por exemplo, de um micro-organismo que esteja causando uma doença. São tarefas do dia a dia que você organiza esse dia a dia conforme as atividades vão surgindo. Sim. E quando você entrou na Embrapa, você já conseguiu direcionar, então, para a área que você tinha desejo de trabalhar? Houve em algum momento, porque às vezes em universidade acontece, né? Você entra para substituir um professor que se aposentou, por exemplo, e você até pode desenvolver as suas atividades, mas você tem que meio que cobrir aquilo que a pessoa que saiu fazia. Isso aconteceu com você na Embrapa? Não aconteceu comigo, Thais, mas por um motivo específico. Quando eu saí do Instituto de Zootecnia, eu estava desenvolvendo um projeto de pesquisa da FAPESP. E esse projeto de pesquisa da FAPESP estava em curso quando eu fui aprovado no concurso da Embrapa. Então, eu pedi uma alteração de instituição base para o projeto de pesquisa. Então, eu trouxe esse projeto de pesquisa. Na verdade, ele era desenvolvido lá no Instituto de Zootecnia, mas como eu vim para a Embrapa, eu continuei como coordenador dele e desenvolvi esse projeto de pesquisa como pesquisador
da Embrapa. Uhum. Então, isso fez com que já logo no começo da minha carreira na Embrapa, eu continuasse trabalhando com essa área de qualidade do leite, de mastite bovina, de sanidade animal, mais voltada para mastite bovina. E os projetos seguintes seguiram também nessa área, mas isso eu acho que foi fundamental o fato de eu já vir com um projeto, chegar com um projeto de pesquisa na Embrapa. Uhum. E teve alguma, sempre tem, né, dentro da trajetória até você chegar, quando você olha para trás, tudo que você já fez, tudo que você já passou, quais foram as coisas que você precisou abrir mão ou que eventualmente foram escolhas complicadas para você fazer, para você chegar até onde você está hoje? Tem um pensamento assim que se a oportunidade surge, você busca essa oportunidade e segue em frente. Eu acredito que tenha sido muito importante para mim o fato de lá no início da carreira ser um bolsista de iniciação científica e essas oportunidades elas foram aparecendo conforme as escolhas que eu fiz. Eu acho que muito mais quem para que isso acontecesse, que brigou muito para que isso acontecesse, provavelmente teve dificuldades para que isso acontecesse, acho que foi muito mais meu pai e minha mãe, que eles não tinham. O meu pai sempre foi motorista de táxi e trabalhava também entregando pão de madrugada, acordava às 4 da manhã para ir nas cidades da região que nem asfalto tinha naquela época, para entregar pão. E a minha mãe costureira, trabalhava manhã, tarde e à noite para manter os filhos que estudavam, desde o meu irmão mais velho até eu, né? Então, acho que eles que sofreram mais e deixaram de fazer muitas coisas do que eu propriamente dito. Eu, pelo fato de ter feito a escolha lá atrás, eu tive em mente que esse era o meu futuro e as oportunidades surgem, né? Agora, o que acontece é que, para as oportunidades surgirem, você também tem que se dedicar. A gente, para trabalhar numa universidade ou num instituto de pesquisa, você tem que passar no concurso. Para Sim. você passar no concurso, você não tem que ficar sentado esperando as ideias virem na cabeça e assimilar sozinho. Não é por osmose. Então, você tem que estudar um pouquinho. Mas a gente vem estudando desde 15 anos de idade, quando está no colegial, depois com 18 anos de idade, quando tu entra numa universidade, depois sai da universidade, faz um mestrado e doutorado, você continua estudando. Então, são coisas que eu acredito que a nossa formação ela ajudou a nos preparar para essas coisas. Sim. E você teria alguma sugestão para dar para estudantes de veterinária ou pessoas que estão recém-formadas e têm a vontade de direcionar a carreira para essa parte de pesquisa? Eu acho que é muito importante o aluno ele ter experiências fora da universidade por meio de estágios. Para mim foi fundamental eu ter experiência de iniciação científica fora da universidade. Era um instituto de pesquisa, onde o foco era pesquisa científica, e o aluno, eu acho que ele deve fazer estágios fora da universidade para ter a experiência do dia a dia, o que acontece, seja numa propriedade rural, ou dentro de uma clínica veterinária, ou dentro de um abatedouro de frangos. Uhum. Essa experiência por meio de estágios curriculares para o aluno, essas experiências são fundamentais. Uma pena é que a lei de estágio hoje, muitas vezes, ela impossibilita o aluno de fazer um estágio que não seja curricular, que não seja remunerado. Porque antigamente, na minha época, era mais fácil eu, sem ganhar uma bolsa, eu conseguir fazer um estágio no laboratório, por exemplo. E isso Sim. é fundamental para o aluno, para ele ter conhecimento como é o dia a dia de um laboratório, como é o dia a dia de uma propriedade rural. Hoje isso não pode mais ser feito, né? Mas essa experiência é fundamental para o aluno, você começar a ver coisas novas ainda durante o curso, porque isso abre um pouco a percepção
do que ele pode fazer no futuro. Eu acho que deixar para o final do curso já perdeu tempo um pouquinho, tá? Eu acho que ele deve começar antes, a partir do terceiro, quarto ano de curso, ele tentar ter essas experiências novas que vai facilitar as escolhas dele para o futuro profissional. Sim, existe uma variedade muito grande de possibilidades dentro da universidade, que dirá fora dela. Então, realmente é interessante os alunos aproveitarem o tempo que eles têm, períodos de férias. Para quem estuda em instituição pública, que às vezes tem greve, eu passei muito por isso, né? Greve, quanto tempo de greve? Não sabemos. Então, eu sabia que tinha pelo menos um mês, mas em geral eram 2, 3, chegou até a 6 meses, de um tempo que eu podia aproveitar para conhecer outros locais, outras instituições, outras realidades. Isso acaba sendo extremamente enriquecedor. Muito obrigada, então, Luiz. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua experiência, contando como foi essa sua trajetória. Eu gosto sempre de ressaltar que o objetivo aqui não é passar um passo a passo, né? Como se tornar o pesquisador da Embrapa. Faço o que eu fiz da forma como eu fiz. Cada um tem a sua experiência. As pessoas estudaram em locais diferentes, em épocas diferentes, mas de qualquer forma é interessante o compartilhamento desse tipo de experiência para os alunos perceberem a variedade de opções que existem. Então, sou muito grata a você por ter topado esse bate-papo com a gente. Gostaria de pedir também, né, para o pessoal que está assistindo, lembrar de se inscrever no canal, para quem ainda não está inscrito, apertar o sininho das notificações e, se curtir o vídeo, curtir e compartilhar. Quem quiser fazer perguntas também, se você quiser, a gente deixa o seu contato para o pessoal entrar em contato com você, conversar, trocar uma ideia, né, e até ver o que tem de oportunidades, eventualmente, de estágio na Embrapa, né, se isso hoje em dia, se for possível. E agradeço muito mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e estou disponível aos alunos. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Muito obrigada.